A teoria de que o One Piece é a liberdade definitiva é uma das mais interessantes e profundas entre as especulações sobre o final do mangá. Ela sugere que o verdadeiro tesouro encontrado por Luffy e seus amigos não é algo físico ou material, mas sim uma ideia ou conceito que representa a liberdade absoluta. Essa teoria conecta o enredo de One Piece a temas filosóficos e a luta contra as forças opressivas que regem o mundo, como o governo mundial e a marinha. A seguir, a teoria é detalhada com base nos elementos apresentados ao longo da série. O contexto de liberdade no mundo de One Piece. Desde o começo, One Piece apresenta o desejo de liberdade como um tema central. Luffy, o protagonista, é motivado por seu sonho de se tornar o rei dos piratas, e para isso, precisa encontrar o One Piece. Ele é apresentado como alguém que rejeita qualquer tipo de autoridade, que tente limitá-lo ou impedir sua jornada, buscando sempre ser livre para fazer o que bem entender. A busca por liberdade não é apenas uma questão pessoal para Luffy. Ele simboliza a luta contra diversas formas de opressão no mundo. Os revolucionários, um grupo que se opõe diretamente ao governo mundial, e várias facções que surgem ao longo da trama compartilham esse desejo de liberdade, seja em relação às suas próprias vidas ou ao mundo como um todo. Impel Down, Enies Lobby e a Guerra dos Marineford são exemplos de momentos em que a liberdade individual e a opressão são questões centrais. O papel do governo mundial e o controle social. O governo mundial, com seu domínio sobre as ilhas, reinos e até a história, é uma das forças opressivas mais poderosas do mundo de One Piece. Ele controla as informações, manipulando e suprimindo o conhecimento sobre o século perdido e o que realmente aconteceu na história antiga. O governo mundial representa um sistema autoritário que tenta moldar a realidade de todos, apagando a liberdade das populações, especialmente daqueles que não têm acesso à verdade histórica. O século perdido é uma chave fundamental para entender o que está por trás da luta por liberdade, a destruição de um reino antigo e a tentativa do governo mundial de esconder os segredos desse período indicam que a verdadeira liberdade seria restaurada se as pessoas soubessem a verdade e se o sistema opressor fosse derrubado. Luffy, com seu espírito livre e seu desejo de destronar a tirania, representa essa revolução em curso. O significado do One Piece. A teoria de que o One Piece é a liberdade definitiva sugere que o tesouro encontrado por Luffy não seria algo físico, mas sim uma ideia ou a chave para a verdadeira liberdade. Esse tesouro poderia representar a verdade escondida. O One Piece poderia ser a revelação da verdade sobre o século perdido e a verdadeira história por trás do governo mundial. Esse conhecimento permitiria a todos os povos do mundo romperem com a opressão e a censura imposta pelas autoridades. A liberdade de ser quem quiser. No sentido mais filosófico, o One Piece seria o símbolo de uma liberdade plena, onde as pessoas poderiam viver sem medo de represálias ou de serem oprimidas por um sistema autoritário. Ele seria uma forma de unir os povos sob a ideia de que todos têm direito à sua própria autonomia e escolha. A destruição do governo mundial. O One Piece também poderia representar uma arma secreta ou um movimento capaz de destruir o governo mundial e suas instituições. A partir de sua revelação, uma nova era de liberdade começaria, onde o equilíbrio de poder seria restabelecido e as forças opressoras cairiam. O impacto no mundo de One Piece. Se o One Piece for a liberdade definitiva, sua revelação pode ter vários efeitos transformadores no mundo de One Piece. Libertação dos povos. O conhecimento ou o poder representado pelo One Piece poderia levar à queda das estruturas de poder que dominam o mundo. Os revolucionários, os piratas e outros grupos que buscam derrubar o governo mundial se uniriam para espalhar essa mensagem de liberdade, dando início a uma nova era. Nova ordem mundial. O fim do governo mundial e a destruição das forças opressivas provavelmente resultariam em uma nova ordem mundial, onde os povos seriam mais livres para governar seus próprios destinos. No entanto, essa liberdade também traria desafios, já que as tensões entre diferentes nações e grupos poderiam gerar conflitos. Mudança nas relações pessoais. O impacto de se tornar verdadeiramente livre seria sentido nas relações pessoais entre os personagens. Personagens como Zoro, Nami e Sanji, Robin e outros membros dos Chapéus de Palha, que carregam diferentes histórias de opressão e busca pela liberdade, veriam suas jornadas culminarem em um mundo em que a liberdade é um direito universal. A conexão com os personagens principais. Cada membro dos Chapéus de Palha tem uma conexão com a liberdade em diferentes formas. Por exemplo, Luffy.
Seu sonho de ser o rei dos piratas não é apenas sobre ser o mais forte, mas sim sobre ser o mais livre. Ele representa a liberdade absoluta e a recusa a ser controlado por qualquer sistema ou autoridade. Nami, sua história começa com a opressão por Arlong e sua luta para proteger sua vila. Sua jornada é uma busca pela liberdade para sua aldeia e para si mesma. Robin, sua busca pela verdade e pela história. Perdida, a coloca em uma jornada de descoberta sobre o mundo, mas também de libertação pessoal. O One Piece poderia ser a chave para restaurar a memória do mundo e, assim, liberar Robin de seu fardo. Franky como um cyborg. Franky representa a ideia de transformar-se e ser livre das limitações físicas. Sua história de opressão com o governo mundial também faz dele um candidato ideal para lutar por liberdade. O último confronto e a liberação. A teoria de que o One Piece é a liberdade definitiva implica que o último ato de Luffy será derrubar o governo mundial e libertar as pessoas do controle opressor. Esse confronto pode envolver uma batalha épica, onde as forças revolucionárias, os piratas e outros aliados finalmente enfrentam as forças do governo mundial e suas entidades opressoras. Ao final, o One Piece representaria não apenas o triunfo de Luffy, mas de toda a humanidade que alcançaria uma liberdade real. Sem mais manipulação ou controle, Luffy e seus amigos teriam realizado a grande tarefa de libertar o mundo e permitir que cada pessoa viva da maneira que desejar. Conclusão. A teoria de que o One Piece é a liberdade definitiva combina os temas centrais de One Piece, a busca pela liberdade, a luta contra a opressão e o desejo de revelar a verdade. Se o One Piece for realmente a chave para liberar o mundo de um sistema autoritário, isso tornaria o final da série uma celebração do espírito humano e da autodeterminação, com a criação de um mundo onde cada pessoa pode ser livre para buscar seu próprio caminho, sem restrições externas.